Bem, voltamos com o nosso Todo Ciência, feito diretamente do estúdio da TV Assembleia de Alagoas, e agradecemos essa gentileza do acolhimento. Nós estamos aqui com o José Vieira, do Centro de Recuperação de Áreas Degradadas, ligados ao UFAL, esse trabalho, a professora Vanderlan, de onde eu tirei? Isso é absurdo, né, Vanderlan? É um nome difícil. É, fica difícil, bastante. Bolzani, professora de Química da Unesp, e o Zé Roberto Fonseca, do Instituto Eco-Engenho. Professora, a gente foi para o intervalo havendo já uma animação aí, ele referenciando a sua ideia até Araraquara, aquela que virou uma grande produção. Assim, é possível mudar o quadro? Claro. O que eu acho que acontece na região Nordeste, e é típico do país, é uma política do Estado brasileiro, uma política de desenvolvimento moderno. E o Nordeste é uma área que ficou por muito tempo naquele modelo do coronel, de famílias de oligarquias e de uma massa de pessoas praticamente ignorantes, sem estudo. O que dizer que a região seca significa pobreza e miséria? Isso é um equívoco. É só você olhar o deserto. Por exemplo, tem vários lugares no mundo que são extremamente desérticas e são desenvolvidos. Então, o desenvolvimento do Nordeste... Um exemplo, só para eu cair a ficha aqui. Dubai é um deserto. Sim. Califórnia não chove, nunca. Né? É uma região desértica. Então, você tem... E um exemplo muito importante de quando você começa a ter desenvolvimento baseado em conhecimento, isso é fundamental, você muda. Por exemplo, o Vale de São Francisco, Petrolina, onde você tem a Embrapa, que é uma empresa nacional voltada para a agricultura, agronegócio, com muita pesquisa envolvida, e que faz um desenvolvimento e que você percebe naquela região plantações, desenvolvimento que você exporta. O que eu vejo que você pode utilizar também o potencial que a região tem, mas para isso você precisa de conhecimento. Como eu vou alterar, como eu vou prever se eu não tenho conhecimento? Então, muito desse conhecimento é devastado, porque muita parte do Nordeste foi substituída pela cana-de-açúcar, que também é um trabalho da época escravocrata, e que isso também é um trabalho... uma monocultura que não tem a ver com a área propriamente. Que não tem a ver com a área, e a própria educação. Você tem que educar. As pessoas... estávamos conversando isso, inclusive, falando com os presidenciáveis. Você tem que ter políticas. O Brasil é um país continental, com regiões muito distintas, e as políticas têm que ser voltadas para determinada região, mas políticas baseadas em conhecimento, porque conhecimento gera inovação tecnológica. Um exemplo. Aqui, no Brasil, é muito comum e muitas pessoas defender extrativismo. Extrativismo é um traço de subdesenvolvimento. Por mais que diga que seja elaborado, é um traço de subdesenvolvimento. Você extrai, tira da natureza, não, em algumas partes não faz o estudo, e ao mesmo tempo, se você tiver conhecimento e aplicar, você pode ter produtos de alto valor agregado. Vamos ver então como é que é isso, Vera. O que é que está, né, na visão que a professora colocou, o que é que em se plantando dá no semiárido? Se você pegar o bioma caatinga como um todo e o semiárido como um todo, você tem uma diversidade, você tem catalogado, tem estudado em torno de 5 mil plantas identificadas já no semiárido como um todo. Dessas, em torno de 1.500 já estão parcialmente estudadas ou bem estudadas. E tem outra infinidade de micro-organismos, de organismos, de animais também que estão presentes no semiárido.
Então, essa diversidade, como é um ambiente que ele é mais adverso, então, tanto planta quanto animais precisam desenvolver mecanismos de defesa ou de adaptação que levem à produção de metabólitos secundários, que sejam metabólitos, moléculas, princípios ativos, que eles tenham, vamos dizer assim, um impacto muito maior sobre o organismo que desenvolve para poder se defender de um ataque, de uma defesa, ou mesmo se adaptar ao ambiente. Se você considerar o semiárido como sendo um ambiente de uma ampla e uma grande biodiversidade, eu diria que o potencial de desenvolvimento de produtos a partir do semiárido, do isolamento através de substâncias presentes em plantas ou mesmo em micro-organismos, talvez seja muito maior do que propriamente a Amazônia. Por quê? Porque você tem esse ambiente onde, dessa diversidade, da própria Amazônia. Se você pegar... É um desafio que pode ser comprovado. Se você pegar as plantas do semiárido como um todo, você tem, na medicina popular, uma infinidade enorme dessas plantas que são utilizadas com uma eficiência muito grande, uma vez que você tem esses princípios ativos, não 1, 2, 3, às vezes você tem muitos, que precisa passar por fracionamento de química, por exemplo, que isso leve a desenvolvimento de produtos. Por exemplo, se a gente pegar hoje, no caso do estado de Alagoas, que teve um laboratório que fazia isso, que era o Lifal, infelizmente foi fechado o laboratório que fazia esse processo, né, de isolamento, de produção dos produtos fitoterápicos para distribuição na rede pública de saúde. Então, se você partir para a medicina natural copiando ou mesmo fazendo o que é feito em outros países do mundo, como provavelmente a China, que você tem 5.000 anos de história em relação ao uso de produtos naturais, né, o semiárido ele pode ser uma farmácia viva. E é uma farmácia viva que você tem N produtos que podem ser obtidos a partir de plantas ou mesmo de animais. Existe algum assim que tira do conhecimento público, se você citar? Eu te dou um exemplo. O quê? Eu te dou um exemplo. Vamos lá dentro, então. Se você perceber agora, estamos trabalho com produtos naturais. Tem uma planta do Nordeste chamada umbu. Espôndias. Tuberosa, né? Bombinha, são várias, tem várias espôndias. Mas umbu, porque tem várias, agora eu acho que talvez modificações genéticas, umbu cajá, mas umbu real, aquele verdinho. É o tuberosa. Então, Ele serve para quê? Essa planta, essa espécie produz um fruto que ele é muito ácido, porque é azedo, né? As pessoas fazem doces, geleias, etc, etc. A composição química do umbu é uma coisa fascinante. Nós fizemos uma patente e tem uma empresa agora interessada não de fazer o produto agregado, como o José falou. Existem muitos exemplos. Um exemplo que nós perdemos na história. Ácido jasmônico, ele deve conhecer, é um terpeno, né, pequeno, que ocorre praticamente em todas as plantas, mas em algumas mais, em maior concentração, porque é um hormônio de crescimento. Essa substância, na época que eu fazia mestrado, nós isolávamos e ela não tinha nenhuma importância, porque era reconhecida do ponto de vista assim, de te dar um artigo publicado, de te trazer alguma, sabe, de encher currículo. Então, quando você verifica hoje em dia, a Lancôme, que é uma empresa bastante mundial, conhecida, ela tem um produto de cosmético moderno que é vendido a peso de ouro por $200 e poucos, quando as moças e as meninas e as senhoras vão ao exterior. Aquele produto é ácido jasmônico com uma modificação fantástica, que é uma modificação verde, ou seja, baseada já em química sustentável. Isso é uma coisa fascinante. Então, isto é um produto de alto valor agregado. Então, o que falta não só apenas ao Nordeste, mas a todo o Brasil, é você ter ciência de altíssimo nível para gerar inovação, eu não diria nem radical, mas pelo menos incremental. Aquela inovação que trouxesse riqueza. No caso, oportunidade de emprego, etc. E principalmente quando você traz para a região empresas
mais sofisticadas, você também tem que investir na educação das pessoas para que elas se tornem Possam uma mão de obra mais qualificada. Mão de obra qualificada, hoje em dia, é um componente para você fazer estatística, né, de potencial econômico de países. Até porque se não qualificar essa mão de obra, ela realmente não tem peso representativo. Porque a mão de obra qualificada, ela não só desenvolve melhor produção, ela não só trabalha com maior sofisticação, mas ela também traz maior riqueza. Porque Deixa eu é uma cadeia. Essa questão de mão de obra. É uma cadeia. O Zé Roberto, ele no Instituto, lá na ONG, né, com engenho, ele trabalha com a população local, não é isso? Produzindo um tipo de receita que ajude a essa própria mão de obra na sua evolução. Ele estava até, que chegou lá, depois você tira aí a sua pimentinha, se está no bolso, está por aí, mostra aí a sua pimenta rosa, que eles produzem, né? Um dos projetos do Instituto, né? O pessoal realmente se desenvolve com esses arranjos. Sim. Na realidade, eu acho que o governo, ou os governos, para não contextualizar um momento, ficaram meio com preguiça de pensar no semiárido. Então, eles replicam, até com nomes diferentes, as mesmas políticas. Então, isso é muito comum. Eu não tenho receio de falar isso dessa forma, porque já passei por tantas reuniões, por tantas discussões, tantos planos de trabalho, que você não tem como sair dessa informação. Então, o que é que acontece? Todo ano é replicado a mesma coisa. Diante de toda essa diversidade do semiárido, do que a gente falou dos potenciais que nós temos aqui, né, químicos, biológicos, ecológicos, de tudo isso, se você olhar para o semiárido, se planta milho, feijão e mandioca. Então tem uma visão também sobre o pobre, que é a visão da subsistência. Então ninguém trabalha com o pobre para que o pobre melhore de vida, mas trabalha com o pobre para matar a fome dele. Trabalha com o pobre para um programa de 1 milhão de cisternas que vai eventualmente matar a sede dele. Mas onde está um trabalho com o pobre para que ele venha a progredir, para que ele aumente de renda? Me mostre um trabalho, um resultado, né, em toda essa linha que foi feito nos últimos 20 anos que incrementou a renda. Não tem. Aí entra-se com um bolsa, né, entra-se com um apoio, com uma ajuda, que não é salário. E que tem dentro da sua estrutura política, né, coisas interessantes, como o governo distribuiu 14 milhões de Bolsas Famílias, por exemplo, né, e com isso melhorou a renda das pessoas, porque isso dá, em média, R$ 85 por pessoa, nessa distribuição, por família, nessa distribuição. Mas o que é R$ 85? Se você for ver na legislação, R$ 85 é a linha de corte do que seja pobreza extrema e que deixou de ser pobreza extrema. Então, quando eu botar na minha estatística de resultados, vou dizer que tirei 14 milhões de pessoas da pobreza extrema, porque dei R$ 85. E R$ 85, na realidade, não é nada, continua na pobreza para sempre, eterna. Então, é preciso mudar isso. É preciso realmente entender que nós temos que quebrar, talvez até ter coragem de fazer mudanças radicais, né, nesse tipo de política pública. Os microsistemas. Petrolina é interessante, é um caso muito interessante para demonstrar que pode, que o semiárido suporta, que é possível, que entrou ali o quê? Tecnologia. Tá? Mas se pode fazer, se quer associar essa riqueza do semiárido com a distribuição de renda, com a redução de pobreza, com talvez até a própria melhoria dessas comunidades do ponto de vista econômico e esse estigma que nós vamos levando, nós temos que fazer isso de uma maneira mais corajosa e temos que fazer isso em termos de micromodelos, de microsistemas produtivos regionais, contextualizados, com produções contextualizadas conforme a região, conforme o que se produzir e tal. Tem exemplos interessantíssimos. Vamos fazer o seguinte, eu vou ter que fazer um intervalo. Eu vou fazer mais um intervalo e nós vamos para os exemplos interessantes. Então, que isso
interessante, no Brasil. mais do que tudo por aquela visão que a gente está falando, que eu mesmo tinha, lá do Rio de Janeiro, né, da seca e do futuro, como dizemos na abertura, um futuro meio brabo, de virar um deserto, de virar... Voltamos já já.